Que peças do PT exibidas nesta semana no horário partidário trazem o ex-ministro Fernando Haddad como narrador principal. Pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Haddad explora temas que são alvo de disputa entre o governo federal, de Lula, e o do governo estadual, sob o comando de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Vinícius Murad volta comigo aqui para nos explicar essa história toda. Murad. Yuri, na hora que eu estava assistindo televisão e observei uma dessas campanhas que trazia o ministro Fernando Haddad como o principal orador, narrador dessa peça, relembrando projetos no estado de São Paulo que são alvo dessa disputa de paternidade política com o governo Tarcísio, imediatamente acionei algumas fontes para entender qual era a estratégia da esquerda e como a direita aqui em São Paulo reagiam a isso. Um dirigente partidário muito próximo do ex-ministro Fernando Haddad, pré-candidato ao governo estadual, me disse que o objetivo da propaganda partidária, ainda não é propaganda eleitoral dos candidatos, mas a partidária, é mostrar Fernando Haddad justamente com protagonismo para o eleitorado de São Paulo e mostrando entregas que, segundo eles, só aconteceram aqui no estado, seja na área de mobilidade ou de infraestrutura, graças ao financiamento federal. Do lado do governador Tarcísio de Freitas, o discurso é diferente. Eles reclamam muito do fato de o governo Lula usar as propagandas oficiais, campanhas publicitárias oficiais de governo e agora também o Partido dos Trabalhadores, o PT, para falar desses projetos que, segundo eles, só tiveram a participação do governo federal por medidas de financiamento, empréstimos que serão pagos de volta pelo governo estadual. No caso dos financiamentos do BNDES, por exemplo. Eles dizem que esta propaganda com Haddad e o PT reforça que Lula tem usado a máquina pública em São Paulo de maneira desproporcional para favorecer Fernando Haddad nas eleições deste ano. Além do ponto das obras, essas disputas de paternidade, outro ponto foi bastante explorado pela campanha petista. Segurança pública ou a falta dela. Citam os casos de furto aqui em São Paulo, eles trazem não só dados, mas relatos, algumas histórias ligadas à insegurança aqui no estado e vão em linha com o que já se esperava por parte de estrategistas de campanha de Tarcísio e de Haddad, exatamente de quais serão os pontos principais que Haddad vai tentar explorar nessa missão para se eleger governador aqui no estado. A segurança pública, a ação de Haddad como ministro da Fazenda, favorecendo o estado de São Paulo nessas obras, nesses financiamentos de projetos importantes aqui do estado e também existe mais uma frente que nessa peça não foi explorada, mas em algumas outras também nessa semana já aparece, que é a conta de água por conta da privatização da Sabesp, liderada pelo governo Tarcísio de Freitas. Yuri, volto com você.